Fala galera, Elivelto Alves na área, começando mais um vídeo aqui no canal Investidor BR e hoje eu vou trazer para vocês aqui o KISO 11. Vamos conversar um pouquinho sobre esse fundo imobiliário, vamos verificar se realmente vale a pena comprar esse fundo imobiliário, do que se trata esse FII e como que ele funciona, né? Então, primeiramente, galera, vou passar para vocês a relação aqui desse fundo imobiliário. Ele é bem famoso, né? Ele é muito conhecido, justamente por essa questão do valor da cota dele ser abaixo de R$ 10, tá? Então, eu queria deixar uma informação para você, galera, que o valor da cota ser R$ 10 não quer dizer que o fundo imobiliário é barato, tá? Então, a gente tem que fazer toda uma análise primeiro para entender se o fundo imobiliário realmente vale a pena, se ele está barato. O fundo imobiliário ser R$ 10 ou ser R$ 100 não muda nada, né? A questão do valor do fundo imobiliário. Por exemplo, se você investir R$ 1.000 aqui no KISO 11 ou investir R$ 1.000 no fundo de base 100, você tem que fazer a mesma análise, porque querendo ou não, seus R$ 1.000, são seus R$ 1.000 que está sendo investido num ativo. Então, o mesmo cuidado que você tem com um fundo imobiliário de base 100, você tem que ter com um fundo imobiliário de base 10. Então, ele ser a cota R$ 10 não quer dizer nada, não quer dizer que ele está realmente barato. Então, você tem que verificar alguns pontos, né? Primeiro, falando aqui desse fundo imobiliário, tem um yield de 10,95, né? Então, está pagando em média de 0,8 centavos nos últimos 12 meses. Tem um vídeo bacana, é legal realmente, né? Ele é um fundo imobiliário de fundos e fundos. Ou seja, ele é um fundo imobiliário que compra outros fundos. Ele tem lucro com esses fundos imobiliários, ele recebe dividendos e acaba repassando dividendos para os seus cotistas, né? Próprios cotistas. Então ele é um FII bem conhecido, justamente por esse valor de ser abaixo de R$ 10, acaba atraindo muito novos investidores de fundos imobiliários, principalmente aqueles iniciantes que não conhecem muito sobre investimentos e ficam com medo de gastar mais no próprio fundo imobiliário, acaba procurando esses fundos imobiliários de base 10, né? Então ele aqui é um FOF, né? Mostrando para ele aqui a questão do seu valor patrimonial de cota. Hoje está de R$ 8,87, R$ 8,87, está com PVP de 0,92, porque está sendo negociada a 8,17. Então quer dizer que é um fundo imobiliário que está barato, então realmente, por essa questão de preço, ele é um fundo imobiliário que está barato, está sendo negociado abaixo do seu valor seu valor patrimonial, né? O valor de mercado dele está abaixo do que realmente ele vale, então ele está descontado, como a gente chama. Tem uma base grande de cotista, né? De 129 mil cotistas, quase 130 mil cotistas aqui. Então, bastante gente investe nesse fundo. É uma base grande. Aqui, o último dividendo que ele pagou, a Datacom foi dia 31/10, e ele pagou agora recentemente, né, dia 16/11, semana passada, 7 centavos, né, aqui sobre os seus rendimentos sobre esse fundo imobiliário. Então pode ver que ele sempre paga nessa média aqui, né? Algumas vezes paga um pouquinho mais, ou às vezes um pouquinho menos, mas é sempre essa média de 7 centavos. Também tem aqui outra informação sobre dividendos de uma outra forma, né? Ali é gráfico aqui, forma mais visual com os valores e datas, né? É um fundo imobiliário que ele, teoricamente, ele replica o índice Suno 30. Até trouxe ele aqui para você, já vou mostrar, né? Mas é muito importante o pessoal entender como funciona esse fundo imobiliário. Às vezes você vai comprar o fundo imobiliário só porque ele está barato, está abaixo de R$ 10, não sabe o que tem dentro desse fundo imobiliário, né? Então, abrindo o próprio aqui o relatório gerencial do fundo imobiliário, ele é da Quilima, né? Ele é gerido pela Quilima e muitas pessoas acabam confundindo, achando que esse fundo imobiliário KISO 11, por replicar o Suno 30, ele é da Suno. Mas ele não é da Suno, tá, galera? Ele só replica o Suno 30. Então ele também não é gerido aqui, ele não tem a mão aqui do professor Baroni. O professor Baroni provavelmente foi quem criou essa metodologia do Suno 30, que eu já vou mostrar para vocês aqui, mas o KISO 11 em si não é gerido por ele. Tanto é que ele até passa as informações aqui do relatório, né, informa que qual é o objetivo aqui desse fundo imobiliário, né, que seria seguir a carteira teórica do índice de referência do Suno 30 FI, índice cuja metodologia e carteira podem ser verificados aqui no site da Suno, que é esse próprio aqui que eu já vou mostrar para vocês. Então é muito importante entender isso, tá, galera? Que esse fundo imobiliário não é da Suno, não é gerido pela Suno. Ele replica o índice Suno 30, mas não é gerido pela Suno. Tem que ficar bem claro isso para vocês, senão o pessoal que está iniciando os fundos imobiliários vê o nome da Suno aqui ligado a esse fundo e acaba acreditando que ele é da Suno, mas não é.
É um fundo imobiliário que tem vários FIIs no seu portfólio, né? Vou mostrar aqui para vocês aqui. Descendo mais um pouquinho aqui abaixo. Então, todos aqui, esses fundos imobiliários fazem parte da carteira do KISO 11. O maior peso que ele tem são esses três aqui que a gente pode dizer, né? Que é o HGRU, o BRCO e o KNRI 11, né? São os que eles têm mais posição. E que ele tem menor posição é no SPXS 11. Então, a análise que você tem que fazer para o fundo imobiliário, que é muito importante, é você conhecer esses fundos imobiliários que compõem a carteira do FOF. Se você não fosse investir no FOF, você investiria nesses fundos imobiliários? Você conhece esses fundos imobiliários que fazem parte da carteira desse FOF? Você investiria individualmente em cada fundo que está aqui? Então, essa é muito importante, você tem que conhecer como que está o portfólio do fundo para você investir. Muita gente acaba vindo para o FOF, vou comprar um FOF que daí vou diversificar minha carteira, mas ela nem se dá o trabalho de entrar no fundo imobiliário para ver o que tem dentro da carteira desse FOF. Então, é muito importante você conhecer esses fundos imobiliários. Se você identifica algum fundo aqui que você não investiria individualmente, já é um sinal de alerta para você verificar se realmente ele vale a pena entrar na sua carteira. Lembrando, né, galera, que esse vídeo aqui não é uma recomendação de compra nem de venda, só estou apresentando para vocês como que funciona esse fundo, de uma forma que fique fácil de você entender, né, como é que seria esse fundo imobiliário, qual que é o funcionamento dele. Então fica a critério seu analisar, verificar se ele compõe a sua carteira, se ele faria sentido dentro da sua carteira. Mostrando aqui também o Suno 30, né? Ele tem aqui todas essas informações aqui sobre a cotação do índice, né? E na data de hoje, que a última atualização que ele tem é de 16 de novembro, né? Que ele tem aqui esse valor aqui está de 116,28 para comprar todo esse índice aqui dele. Então esse aqui é bem bacana. E tem aqui a informação aqui sobre como que funciona o Suno 30, né? Como é que faz a composição desse índice, né? Então ele já diz aqui as regras, né? Para fazer parte desse índice, o fundo imobiliário deverá fazer parte da composição de FIX. Então, primeira coisa, se ele não faz parte da composição de FIX, já nem entraria aqui nesse Suno 30. O fundo não poderá ser um fundo de fundos, então também não pode ser um FOF. Então ele não investiria, por exemplo, no BCFF, não poderia investir. O fundo não poderá ser um fundo monoativo. Então, se é um fundo imobiliário que só tem um ativo, nos fundos de tijolo, né, ele não poderia entrar aqui. E o fundo deverá ter dividend yield maior que zero nos últimos 12 meses. Então, se o fundo imobiliário, algum fundo imobiliário aqui teve um dividend yield menor do que zero, que seria no caso zero mesmo, né, não pagou dividendo, não teve yield naquele mês, ele não faria parte desse fundo, desse índice Suno 30. Mostrando aqui também a carteira do índice, né? Eu estava verificando aqui, realmente esses fundos imobiliários estão aqui nesse relatório aqui do KISO 11, então realmente ele replica esse fundo, esse índice de fundos, né? Mas também tem alguns outros fundos imobiliários que não estão aqui no Suno 30, que é por compra direta da própria gestão. Como é uma gestão ativa, né? Eles realmente podem fazer essa situação um pouquinho mais ali maleável para eles comprar novos fundos imobiliários, né? Então, vendo aqui como que é a participação no próprio índice do Suno 30, todos aqui os fundos imobiliários teriam um peso de 3,33%. Já que no próprio KISO 11 não seria dessa forma, vocês podem verificar, né? Então, a própria gestão replica aqui o Suno 30, mas a composição, que a participação, o peso de cada fundo imobiliário pode variar, isso fica a critério dos gestores. Entendeu, galera? Então é muito importante você conhecer esse fundo imobiliário, como que ele funciona, né? Tem também aqui no próprio relatório as informações sobre o KISO 11. É muito importante você entrar no relatório, entender como que funciona, ver as informações que o próprio gestor coloca para você aqui no relatório, né? Muita gente, para comprar fundo imobiliário, simplesmente vem aqui, verifica o valor da cota, verifica se está abaixo do valor patrimonial e faz a compra, mas não entende realmente o que esse fundo imobiliário faz, quais são os ativos que ele investe, seja de tijolo ou fundos de fundo ou de papel, quais são os CRIs que ele compra, né? Então é muito importante você entender isso antes de você fazer um investimento no fundo imobiliário. Esse é um fundo imobiliário aqui para quem está iniciando realmente, né? É bacana essa questão dele ser a base de 10 está descontado, então o pessoal ainda não tem familiaridade com o FIIs,
tem medo de investir muito dinheiro, acaba comprando aos pouquinhos para entender como que funciona. Então é um fundo que atende bem esse público. Não à toa tem 129 mil cotistas, né? Agora gostaria de saber de vocês. Vocês investem no 1511? É um fundo imobiliário que vocês comprariam? É um fundo imobiliário que faria parte da sua carteira? Ou se você já é cotista, como é que está a sua percepção do 1511? Você está gostando dos rendimentos que está recebendo? Comenta aí pra gente aí. Se você curtiu o vídeo, se inscreva, deixe seu like e até o próximo. Tchau, tchau.